A graça e a paz a todos. Aqui é Kélia Maria, diretora nacional do Ministério da Mulher. Você está pronta para ser impactada pela programação do Ministério da Mulher e Igreja de Deus no Brasil? Estamos muito felizes em anunciar uma nova série de palestras neste semestre com temas atuais e relevantes. Temos certeza que você será tremendamente edificada. Compartilhe na sua página para que mais pessoas sejam alcançadas. A nossa convidada de hoje, Regina Célia, é cofundadora, vice-presidente e diretora pedagógica do Instituto Maria da Penha, ativista na área de enfrentamento da violência contra a mulher. Nosso tema de hoje. Seja bem-vinda, Regina Célia. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Regina Célia, falo aqui de Recife, Pernambuco. Sou cristã, me converti na Igreja Batista do Jardim São Paulo em junho de 1994. Sou educadora religiosa, professora de escola bíblica dominical. Sou esposa do Flávio dos Santos Barbosa e mãe do Felipe Almeida e de Elias Almeida Silva Barbosa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Convite que me foi feito pela pastora Oneide Pontes, aqui da Igreja de Deus. E não só é minha amiga, mas minha irmã em Cristo. E eu sou muito feliz ao lado de Oneide. Nós verdadeiramente vivenciamos, né, a palavra que diz: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse esforça-te. Então, desde que nós nos conhecemos, tem sido uma experiência, né, de Atos dos Apóstolos. Nós temos a experiência da perseguição, temos a experiência da vitória, temos a experiência do consolo, temos a experiência da alegria e da celebração em Cristo Jesus. E o que me traz hoje aqui, né, até aqui, né, que me traz a vocês, é exatamente um tema muito triste, desafiante, e no nosso contexto ele é um tema que podemos até dizer que é contraditório, não é? Porque onde há Cristo, há amor. Se nós declaramos sou de Cristo e não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê, e confirmamos que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando falamos sobre violência doméstica, em especial violência doméstica contra a mulher no contexto cristão, é um desafio, é uma contradição, e a gente busca em Deus a graça para falar sobre esse tema. E por que nós buscamos, né, essa graça? Porque quando nós temos o conhecimento, nós temos a certeza de que o Espírito Santo vive em nós, nós precisamos saber como a violência ela entra no nosso lar e permanece de tal maneira que nós vemos mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos morrerem com essa violência. É algo que, quando nós somos, quando alguém manda uma mensagem para mim, quando alguém liga para mim e fala: graça e paz, irmã Regina, tudo bem?
Eu digo tudo bem. E essa pessoa começa a narrar a experiência de violência que ela tem dentro de casa, sendo uma pessoa que nasceu no lar evangélico, sendo uma pessoa que tem como esposo um presbítero, um diácono, um obreiro ou um pastor, ou filho nessas mesmas condições, ou filha nessas mesmas condições, não é? Filha que faz parte do ministério infantil, ou do ministério de adolescentes, ou do ministério de casais, ou seja, pessoas que aparentam ter uma intimidade com Cristo, e estas mesmas pessoas são protagonistas da violência que acontece dentro do seu lar. Então a gente fica bastante preocupado, não é? E sabemos que o inimigo está ao nosso derredor. Sabemos que ele vem para matar, roubar, destruir. Mas nesse mesmo versículo de João 10:10, a palavra de Deus diz, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas por que será que nós estamos vivendo esse tempo tão desafiante? Por que será que nós estamos vivenciando esse momento tão crítico, trazendo grandes, fortíssimos abalos para a estrutura da igreja, para a estrutura cristã? Esse abalo que tem trazido momentos críticos na nossa fé, na nossa convicção de que o Senhor, as bênçãos de Deus, como está descrito lá em Provérbios, as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Como é que nós podemos compreender que o homem que eu escolhi para ser o meu esposo, pai dos meus filhos, e viver uma vida intensa comigo, com Cristo, viver uma vida de missionários, viver uma vida de ide, viver uma vida onde nós vamos nos completar. Como é que essa pessoa se torna um homem violento? Ou, de outra sorte, como é que esta mulher pode se tornar uma mulher violenta? Como pode os filhos que nós geramos serem filhos violentos, serem filhos rebeldes? O que está acontecendo? O que aconteceu? Nós costumamos perguntar aonde nós erramos. Primeiramente, a gente precisa saber que o inimigo que está ao nosso derredor não está nem um pouco feliz com esse projeto eterno de Deus chamado família. E principalmente uma família que se rende a Jesus. Uma família que crê que Jesus foi lá, nas trevas, nos resgatou e trouxe para a luz. E por isso nós somos chamados filhos da luz. Nós somos um projeto eterno de Deus e carregamos em nós a sua imagem e a sua semelhança. O inimigo não está feliz. O inimigo não está feliz porque nós cremos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E que nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada vez que nós declaramos a palavra,
convictos que ela nos liberta de toda e qualquer maldição, de toda e qualquer dúvida, e que nos faz prosseguir para o alvo da soberana vocação, o inimigo se enfurece. E é claro, virão várias investidas. É por isso que Paulo diz lá em Efésios, e o que é extremamente difícil para nós, porque é necessário um exercício de fé, de persistência, para que a gente compreenda que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes celestiais da maldade deste mundo tenebroso. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que depois de terdes passado tudo, permaneça inabalável. Palavra forte, palavra verdadeira, palavra que nos anima, reanima, que nos traz a vida. Mas nós ainda precisamos enfrentar o nosso grande inimigo. Um dos muitos que existem, ele não é o mais nem é o menos, mas é um dos inimigos que persiste em nos afrontar, em nos escandalizar, que é a violência doméstica, em especial a violência doméstica contra a mulher. Nós temos aqui a palavra em Malaquias 2. Vamos pegar aqui a nossa Bíblia. Em Malaquias 2:14. Vamos ao 13, né? Ainda fazeis isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Todos nós sabemos, né, quem já leu o livro de Malaquias, que aqui o Senhor está falando dos homens que abandonaram suas esposas e começaram a ter, né, experiências, relações com outras mulheres e por isso adulteraram. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é com relação às mulheres, aqui quando a palavra fala, né, sobre a mulher da tua mocidade com a qual tu fostes desleal, eu quero colocar aqui um destaque sobre muitas vezes nós mulheres, quando casamos, nós idealizamos esse companheiro, idealizamos este homem, esse esposo, que ele vai ser um homem temente ao Senhor, e que ele vai nos amar como Cristo ama a igreja. Os homens podem dizer, mas nós também, homens, idealizamos isso de nossas mulheres, nossas esposas. E elas também não costumam dar conta do recado conforme nós idealizamos. E aí a gente começa a perguntar sobre como tem sido a nossa intimidade, como tem sido a nossa relação com o Espírito Santo. De que maneira o Espírito Santo de Deus tem nos convencido
de que muitas vezes nós devemos recuar para deixar Jesus avançar. De que maneira nós precisamos pedir perdão para que Jesus possa fazer, com que o outro reconheça que quem deveria pedir perdão sou eu. De que maneira nós buscamos em Cristo o amor dele em nossos corações, para que esse amor ele possa cobrir multidões de pecados. É um desafio, amadas e amados, é um desafio. Porque no momento em que eu decido e declaro, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, o sacrifício agora vai fazer parte da nossa jornada diuturnamente, para que nós venhamos alcançar a graça, esse favor imerecido que o Senhor nos deu e nos concedeu, e que nós possamos aí entender que mesmo não merecendo, mesmo não sabendo como, Jesus nos ama. E eu preciso fazer com que o meu esposo, ele compreenda também dessa forma, a ponto dele me perguntar: por que você me ama tanto? E a esposa poder perguntar ao marido: por que você me ama tanto? E nós finalmente confessarmos e dizer: não sou eu, não é uma como é que eu posso dizer? Não é um resultado, um feito da carne, mas do Espírito de Deus que habita em mim. E em Malaquias, a palavra aqui fala muito bem: ainda fazei e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre a violência as suas vestes. Cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E quando o Senhor me trouxe esse texto, não sejais infiéis, não apenas na questão da infidelidade, da traição, com uma outra pessoa, colocar uma outra pessoa nesta relação. Mas eu estou falando aqui da infidelidade, da traição do amor. A violência é a expressão mais ostensiva do amor. Eu trabalho com a questão da violência doméstica contra a mulher desde 1995. Não é tanto tempo, diante de tantas pessoas que já trabalham há 30, 40 anos. E talvez as pessoas com quem eu esteja falando, e com vocês já façam esse trabalho já há muito tempo. Eu comecei trabalhando a questão da violência e a questão dos direitos humanos no sentido mais abrangente. Porque é importante que nós entendamos o que é direitos humanos e deveres humanos quando nós falamos sobre a questão da violência. Não estou saindo da Bíblia, não estou saindo da palavra, mas estou falando
no sentido de como é que se promove esse encontro. Esse encontro, lembra que eu falei que Jesus foi lá nas trevas e me resgatou. E me trouxe para a luz e agora eu sou filho da luz. A palavra diz isso para mim e diz isso para você. E nas trevas, a ideia de direitos humanos está muito relacionada à ideia de que direitos humanos é para proteger bandidos. As pessoas geralmente pensam assim. Mas os direitos humanos, na verdade, quando eles começam a ser invocados e evocados, todos vocês sabem que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta de 1948, que também todo mundo sabe, tem a ver com aquele período bárbaro, né, que representa a Idade Moderna, né, na sua forma humanitária, que é a questão da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto e do nazismo. Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi proposta, ela é uma proposta da sociedade que deveria ser assumida pelo Estado. Então, o Estado assume a Declaração dos Direitos Humanos como um princípio gerador de vida, garantida pelo Estado, pelo esse modo secular. É importante a gente entender que a união dessas nações, que vai falar sobre o direito à vida, né? São 30 artigos da declaração, o Estado assume, e quando o Estado assume como aquele que vai tutelar, né? E vai garantir os direitos de cada pessoa humana. Se um homem me assalta, eu estou na rua e um homem vem me assaltar, a minha reação é se ou eu entrego tudo, ou se eu ainda vou, né, tentar lutar, eu vou tentar pegar uma pedra, eu vou tentar pegar um objeto pontiagudo, alguma coisa, e vou em cima, né, vou lutar com aquele homem. Principalmente se eu souber que ele não está com arma de fogo, não é mesmo? Mas ali eu machuco aquele homem, sou machucada, e a minha vontade é matar aquele homem, fazer com que aquele homem, né, eu vou ferir, eu vou violentar, e ele vai ter que largar minha bolsa. E ali é aquela história, né? É para matar ou morrer. Eu estou falando de Regina Célia, estou falando de uma cidadã. Mas quando o Estado ele alcança, ele tem acesso a este homem, agora é um Estado, agora é uma instituição. E se espera que essa instituição, através dos seus agentes policiais, né, segurança, eles não venham com aquela emoção, aquele sentimento da Regina Célia. Ele tem que lembrar que ele precisa coibir, ele precisa punir aquele agressor, mas ao mesmo tempo ele precisa garantir a integridade física. Por quê? Porque é o Estado. O Estado que diz que todos nós somos iguais perante a lei. E que vai haver, enquanto eu pego um objeto pontiagudo, pego uma pedra e tudo para poder me insurgir contra aquele homem, para lutar com aquele homem, o Estado ele vai pegar a sua normatização, ele vai pegar os agentes, ele vai usar isso para representar uma forma de punição, até eu ter o processo e prender aquela pessoa. Mas o Estado ele precisa garantir a integridade da pessoa humana.
Direitos humanos, ele veio para proteger o Estado e para proteger a pessoa, no intuito de impedir que esse Estado ele cometa alguma violação. Porque o Estado também pode se enganar, como tem se enganado várias vezes. Nós podemos ser pessoas que vão ser confundidas, como muitas vezes nós temos pessoas confundidas. O Estado ele pode prender e matar um inocente, como muitas vezes também acontece. Sabemos que os direitos humanos não é para o Estado passar a mão em cima da cabeça do bandido e dizer: meu querido, vem aqui almoçar, meu querido, venha tomar banho. Não. Mas ele precisa garantir a ordem da dignidade humana. É o Estado que não pode cometer uma violação. Eu estou dizendo isso porque quando nós vemos a questão da violência doméstica, a pessoa com quem eu casei, ela não pode cometer uma violação. A violação agora, e eu estou falando do ambiente doméstico cristão, a violação agora não pode acontecer, esse tipo de violação, contra o Espírito Santo, que está aqui em mim, está em você, porque nós somos templo dele. Quando eu comecei a trabalhar a questão dos direitos humanos e a questão da violência, eu via muita violação. Na violação nós temos o pré-julgamento, porque é preto, porque é pobre, porque é mulher, porque é analfabeto, porque é novo ou porque é velho. Eu quero dizer para vocês que esses princípios que causam profundo dano entrou na igreja, entrou no ambiente doméstico cristão. E nós temos violado o direito de sermos imagem e semelhança de Deus. Quando nós vamos falar de violência doméstica contra a mulher no ambiente cristão, nós não estamos falando de violência, nós estamos falando de pecado. Pecado. E a palavra diz aqui em Malaquias, onde nós lemos, não é? Malaquias 2, do 13 ao 16, nós vemos aqui no 15: não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Quais vestes? Quais vestes? Quais vestes nós estamos cobrindo com a violência? As vestes de alegria. Porque o Senhor tirou as vestes da vergonha quando antes éramos trevas. Ele tirou as vestes da vergonha, as vestes da tristeza e nos deu as vestes de honra, vestes de alegria. E se não sou mais eu, se eu sou nova criatura, eu tenho novas vestes, eu estou cobrindo as minhas vestes com a violência. Quando eu xingo, quando eu humilho, quando eu maltrato, quando eu bato, quando eu espanco. A Lei Maria da Penha, que é a lei de proteção às mulheres em situação de violência, a Lei 11.340/06, ela
apresenta 5 tipos de violência: a violência psicológica, a violência moral, a violência física, a violência sexual e a violência patrimonial. Infelizmente, esses 5 tipos de violência acontecem dentro do ambiente cristão. Casais que se humilham, trocam palavras de humilhação um contra o outro, difamam, que é a violência moral, caluniam, que é a violência moral. A violência psicológica, ela vem para baixar a autoestima da mulher. E esse baixar a autoestima tem a ver com: você só fala besteira, você não diz nada com nada. Presbíteros, pastores, obreiros, levitas, diáconos, dizem isso assim, face a face assim, para a esposa, para o filho mais novo, mais velho, para a filha mais novo, mais velho. Ah, irmão, mas ele também ouve. Há uma violência mútua, que acontece entre aqueles que são, além de esposa, esposo, pai e filho, são irmãos em Cristo. Como é sair de uma cena, de um contexto de violência, se arrumar para ir para a igreja no domingo, chegar ali na porta ou no carro: vem logo, hoje é ceia, viu? Hoje é ceia, venha logo, sua lerda. Como é? Como é que se toma ceia? Porque é uma lembrança que não se apaga. De um mal que está se vivendo. E não se pede mais perdão. E quando ela vai falar, tu ainda está com isso, Oxi, besteira, deixa de coisa. E o perdão. Aquele momento do profundo arrependimento. Aquele momento do arrependimento que faz com que a alma angustiada chore. E ela só vai ter sossego quando pedir o perdão, quando tiver a oração. E isso não tem acontecido nos lares cristãos. Não tem acontecido. E isso tem nos preocupado. Porque todos os dias eu atendo ou nas mensagens do WhatsApp, ou nas ligações do WhatsApp, ou nas ligações, do telefone regularmente. Alô, graça e paz, irmã. A senhora não me conhece, mas eu fiquei... Quem me deu seu telefone foi a irmã Cicrana, da sua igreja. E eu queria saber da senhora uma coisa, eu queria que a senhora me ouvisse. A senhora é cristã, não é? Sou. Eu queria que a senhora me ouvisse, irmã. É o seguinte, eu sou casada há 18 anos. E desde o 2º ano do meu casamento... E por que eu estou falando 18 anos? Eu fiz questão de destacar isso para vocês. Porque a Lei Maria da Penha,
ela vai fazer 15 anos. Então, o que está motivando aquela mulher a ligar e a falar comigo não é o feminismo da Lei Maria da Penha. Ela já sofre a violência há 18 anos. Quer que eu fale das mulheres que sofrem violência há 25 anos? Eu tenho. 30 anos também tenho. 35 anos também tenho. Já cheguei até 40 anos, casos de 40 anos de casada. E são mulheres cristãs. Então, o que eu quero dizer é que quando essa mulher começa a me relatar o que faz, né, o esposo dela, ela faz um relato que não fica nada a dever de uma mulher que não tem experiência com Jesus. Não fica nada a dever do relato de mulheres que não têm Cristo como sua esperança e salvação. Não tem mulheres de ciclo de oração, fazem relatos, as narrativas não fica nada aquém daquelas que não sabem nem como é que se entra no ciclo de oração. E isso é um desafio para a minha fé, viu, irmãos? É um desafio. Porque enquanto eu estou focada, orando a Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao Santo de Israel, crendo que Ele é o Deus do impossível e que transforma toda a maldição em bênção, o Deus de José, o Deus de Samuel, o Deus de Davi, o Deus de Ana, o Deus de Ruth, o Deus que deu livramento para Raabe e que fez com que aquela mulher, que para a sociedade era uma mulher suja, imunda, houvesse uma transformação na vida daquela mulher a ponto dela fazer parte da genealogia de Jesus. Eu vejo muitas vezes a minha fé sofrendo ou enfrentando a experiência da convicção quando esses relatos vêm. Porque ela diz para mim que fez todos os programas de jejuns que a igreja determinou para fazer. Ela fala para mim que fez parte ou participou de todas as vigílias e tem participado, que faz parte de todas as campanhas e não tem visto êxito. A fé, na verdade, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu sei, é a prova das coisas que se não vê. Eu sei. Mas quando esta mulher, ela vai pedir ajuda ao pastor, à pastora, vai pedir ajuda a uma irmã da igreja para saber, né? Para saber como ela pode sair daquela situação. Que forma que orientação ela pode dar. E ela simplesmente ouve assim: irmã, será que não é você que está em pecado? Irmã, você cortou o cabelo? Irmã, será que não é esse trabalho? Irmã, será que é a roupa? Irmã, a roupa dele, como é que a senhora tem cuidado da roupa dele? Irmã, e os seus filhos? Irmã, a senhora tem deixado de vir à igreja? Então,
começa a se perguntar muitas coisas a mulher. E a ideia que se tem é que se alguma coisa está mal, se vai mal, a culpa é dela. E essa mulher é levada a fazer mais jejum e a participar de mais vigílias. Essa mulher tem sua moral, a sua dignidade questionada. O pastor não faz nada, a esposa do pastor também não ajuda. Se diz logo que ela não foi orientada para casar com aquela pessoa, chama a irmã de rebelde, traz os pecados que ela cometeu, se ela é uma membro antiga da igreja, então pega, né, todos os pecados e tudo e coloca na frente dela e diz assim, ó, se tudo está assim, a culpa é sua. A culpa é sua. Algumas vezes, então, essa mulher é disciplinada, fica no banco, é tirada de um ministério. E aí a gente já sabe que existe todo um passo, o passo a passo da sutileza de como se matar uma mulher que está com problema no casamento. E além da violência doméstica, ela vai sofrer também a violência institucional. E não tem sido assim a forma como o Senhor tem me orientado. Vamos lá em João 8, né? Vamos em João 8. Texto muito conhecido, texto muito lido. E a palavra diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Há versões que diz assim, foi pega em ato de adultério. E fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor.
Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E é interessante que nós não podemos afirmar de forma alguma que Jesus, ao perdoar esta mulher, estava passando a mão por cima do pecado dela. Não. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. E o amor cobre, como eu já falei aqui, a palavra diz, o amor cobre multidões de pecados. E aquela mulher foi constrangida pelo amor de Deus. A cultura, de acordo com a lei de Moisés, dizia que se uma mulher fosse pega em ato de adultério, essa mulher deveria ser apedrejada. Visite as vossas mentes. O que deve acontecer hoje com uma mulher que é encontrada em ato de adultério? O que deve acontecer hoje com um homem que é encontrado em ato de adultério? O que deve acontecer com uma pessoa que é flagrada no pecado? Qual seria a atitude de cada um de nós aqui, se nós estivéssemos aqui neste contexto de Jesus? A palavra de Deus diz que, do mais velho, aqui diz o seguinte, que ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, cada um foi deixando a pedra no chão. Eles não jogaram a pedra, eles deixaram a pedra no chão. Foi ali. E a palavra diz que foi do mais velho ao mais novo. O que nós estamos fazendo hoje nas nossas igrejas que garante tal semelhança à prática de Jesus à época em que essa mulher foi pega em ato de adultério? Se nós estamos falando vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, como nós estamos encarando a questão da violência contra a mulher? Como nós estamos julgando as mulheres? Como nós estamos julgando os homens? Como é que a gente está vendo isso? Que preconceitos nós temos multiplicado dentro da igreja sobre isso? O amor de Deus nos constrange. E nós precisamos, enquanto povo de Deus, ser constrangido cada vez que uma mulher cristã tem como protagonista, como autor da agressão, o seu esposo. Nós precisamos começar a olhar para dentro, fazer uma revisão desse odre velho que nós estamos carregando. E nós não estamos suportando mais o vinho novo. O vinho novo que continua sendo o Senhor Jesus. Nos fala de amor, nos fala de perdão, nos fala de diálogo, de conversa, de comunicação, nos fala de socorro bem presente na hora da angústia. Nos fala de aconselhamento, um aconselhamento maduro. E os casais não estão tendo esse aconselhamento maduro. Nós estamos escolhendo líderes de casais que querem resolver problemas de relacionamento humano, de relacionamento entre homens e mulheres, de relacionamento entre esposa e esposo, com chocolate, hotel, jantar romântico. Eles não têm experiência alguma
de conflitos em ambientes domésticos. E por não terem experiência, eles não encaram. E porque não encaram, colocam todos esses problemas debaixo do tapete e lacram com preconceitos, com julgamentos. Que se seu marido bater em você, irmã, alguma coisa você fez. Jesus poderia ter falado com esta mulher. Poxa, você sabendo da lei de Moisés, minha irmã, como é que você faz um negócio desse? Agora eu não tenho como. Dizer, eles vão ter que apedrejar você. Como é que você me bota numa situação dessa? Você já não sabe da lei? Jesus poderia ter dito tanta coisa. Afastar de mim, maldita, porque eu não te conheço. Ele poderia ter dito tanta coisa. Raça de víbora. Ele poderia ter dito tanta coisa para esta mulher. Para aquela mulher. Mas aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Como nós temos preparado a nossa igreja para enfrentar a questão da violência? Quantos psicólogos, psicólogas tem aí na sua igreja? Quantos advogados, advogadas tem aí na sua igreja? Quantas assistentes sociais tem aí na sua igreja? Psicóloga, advogada e assistente social. Essa é a equipe multidisciplinar, essencial, fundamental, principal, que compõe o centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência. O centro de referência é uma recomendação da Lei Maria da Penha. Está lá no artigo 35. É um dos incisos ali determinados por lei. Temos as delegacias especializadas de atendimento à mulher, temos os centros de referência, temos a vara de violência, de enfrentamento à violência contra a mulher, temos a recomendação da casa-abrigo, temos a recomendação das defensorias públicas de atendimento à mulher em situação de violência, temos também as campanhas publicitárias que são necessárias como instrumento educativo de prevenção à violência, e temos a recomendação na Lei Maria da Penha da criação do Centro de Reabilitação e Reeducação para Agressores. Você sabia disso? A Lei Maria da Penha, ela recomenda a estados, municípios, ao distrito, à federação, a criação do Centro de Reabilitação e Reeducação para Agressores. O que significa dizer que a Lei Maria da Penha tem sim a perspectiva e a expectativa de recuperar, reeducar o agressor. Você aí na sua igreja, você pode implantar, mas é necessário qualificar esses profissionais, advogada, psicóloga e assistente social. O que acontece nesse centro de referência? Quando a mulher procura um centro de referência, não é para denunciar, não é para levar o homem para a delegacia, mas é para informar quais são os direitos e quais são os deveres que uma vítima tem para enfrentar
a violência de 18, 20, 25, 30 anos, 1 mês, 2 meses ou 6 meses de relacionamento. E ali ela tem em média, aqui no meu estado, na capital, em Recife, nós temos o Centro de Referência Clarice Lispector. Em média, uma mulher leva 2 horas apresentando toda a sua narrativa de vida, história de violência. E aí essa equipe multidisciplinar, nós chamamos de equipe multidisciplinar, ela tem que estar junta. Está advogada, está psicóloga, está assistente social, e elas têm que ouvir a narrativa daquela mulher e oferecer ajuda, que nem sempre é uma denúncia. Nem sempre é uma denúncia. É necessário que a gente venha a trazer esse esclarecimento para a igreja. Também entender que a violência contra a mulher não é só praticada pelo homem, mas pode ser praticada por outra mulher, que pode ser a mãe, que pode ser a filha, que pode ser a patroa ou a empregada, que pode ser a cunhada, que possa ser o irmão, que pode ser o cunhado, que pode ser o sogro. A Lei Maria da Penha é aplicada a toda e qualquer mulher que tenha sofrido violência por uma pessoa da sua íntima relação de afeto. Íntima relação de afeto não é só o marido, não é só o esposo, mas pode ser o filho. O afeto, estou falando de afeto. Estou falando de afeto. Seja ele filial, ou marital, ou maternal. E é necessário trazer essa situação. Se é cometido com uma mulher, não é? Que tem menos de 18 anos, uma adolescente, então vai ser aplicado o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha como medida protetiva. Então a Lei Maria da Penha, ela também tem o quê? As medidas protetivas. E o que é uma medida protetiva? Como já pode dizer, são estratégias de proteção que devem ser aplicadas, não é, para aquela mulher em situação de violência. E essa medida protetiva, ela inclui o afastamento do autor da violência ou da autora da violência com a vítima. O autor da violência ou a autora não pode enviar mensagens pelo WhatsApp ameaçando, não pode enviar pelo Instagram ou pelo direct, não pode encaminhar pelo Message ou pelo Facebook ou pelo e-mail, nenhuma mensagem virtual, nenhuma mensagem encaminhada pela rede social. E também não pode estar no mesmo ambiente. Um afastamento de 500 metros, a partir de 500 metros. Eles não podem estar no mesmo supermercado juntos. Eles não podem estar no mesmo ponto de ônibus. Eles não podem estar no mesmo consultório médico, tem que ter um afastamento até o processo acontecer. A mulher hoje que denuncia não pode mais tirar a sua denúncia ali. Hoje eu me arrependi, vou lá. Não, você só pode tirar agora na frente de um juiz. Você vai justificar porque você está tirando aquela denúncia. E as pessoas podem dizer, tão óbvio, ela se arrependeu, eles estão de bem. Sim, pode ter sido isso. Mas muitas vezes a mulher, quando vai tirar, é porque ela está sob ameaça. De quem, se ela não pode falar com o agressor? A mãe dele, ou a mãe dela, ou os parentes dele ou dela, pode ficar ameaçando aquela mulher a ela ter que tirar a denúncia. Ela pode se arrepender e tirar? Pode, mas existe também esse outro aspecto. A mulher,
tem que se preocupar com o que vai acontecer com o pai de seus filhos, sim, mas o pai precisa se preocupar muito quando ele esbofeteia, quando ele humilha, quando ele desonra a mãe dos seus filhos na frente dos filhos. E essa pessoa diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma declaração muito forte, amadas e amados. Principalmente para quem declara isso e agride. Para quem declara isso e aceita a agressão. Nesta situação, homens e mulheres vivem um ciclo da violência. Esse ciclo da violência tem 3 fases. A fase da ameaça, a fase da tensão. Olha, você pare, porque se eu for aí você vai ver. Ou então, você não quer fazer não? Eu vou lá fora e pego uma novinha. Homens que estão querendo forçar suas esposas com 40, com 50 anos de idade, a mudar a forma de se relacionar sexualmente, porque estão sendo estimulados pelo que vem, pelo que recebem no WhatsApp. Homens que se levantam de madrugada para ver vídeos terríveis, pornô na internet, e quando voltam para o leito, trazem uma mácula, porque a palavra do Senhor diz que o leito tem que ser sem mácula, sem rugas. E ele traz aquela intenção e quer que a mulher, ela realize o seu desejo tal qual ele viu há minutos atrás ali na internet, mas não disse a ela o que viu. E quando ela não quer, ele diz: qual é o problema? Qual o problema? E se ela insiste em não ceder, ele ameaça. Homens cristãos que estão ameaçando as esposas. Amadas e amados, eu estou falando isto porque nós estamos em comunhão, nós estamos aqui. E eu não estou aqui para ficar revelando pecado de ninguém. Eu estou aqui como você está, para nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tripudiarmos da cara de Satanás e não deixar, em hipótese alguma, que o inimigo das nossas almas vença. Que todas as astutas ciladas dele sejam quebradas, sejam eliminadas da nossa vida. Que nós não venhamos a cair em laço de passarinheiro. Que continue caindo 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não sermos atingidos. Nós precisamos desonrar Satanás, porque ele está querendo trazer toda a ignorância, toda a violência do mundo, e está querendo trazer para dentro do nosso lar, para dentro da igreja, porque ele não desistiu de nós, porque ele não quer que quando Jesus volte, que Jesus está chegando, nós já podemos ouvir os passos de Jesus se organizando para vir. A sua igreja não esteja preparada e não esteja aqui para receber o Rei. Isso é importante, que nós venhamos a combater este mal, que não é só violência, é pecado. Nós não podemos dizer, nós não podemos declarar: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, dizendo que a mulher é relaxada, que ela é burra, que ela não serve de nada, e nem dizendo para o esposo: você é um mole,
Eu deveria ter casado com seu irmão, eu deveria ter casado com não sei o quê. Não cabe, amadas, não cabe, amados. Não cabe a gente destratar os nossos filhos, fazer comparação entre o não êxito dos nossos filhos com o êxito do filho do outro irmão. Porque o filho do outro irmão faz medicina e o meu decidiu fazer pedagogia. A gente tem vergonha. Porque os homens chamaram Jesus de quê? Como foi que os homens chamaram? Disseram a Jesus, mestre. Mestre. Rabone. A palavra diz aqui, em João 8, aqui no início, de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. E se o filho do irmão, da irmã, está fazendo medicina, glória a Deus, há um Lucas em nosso meio. Mas se o meu filho quer fazer pedagogia, aleluia, glória a Deus, o Rabone está aqui. A violência doméstica começa assim. O inimigo entra nas brechas mais pequenininhas, as mais estreitinhas, e tenta plantar ali uma semente maligna da discórdia, onde ninguém se entende. Quantos irmãos, quantos membros da sua igreja é servidor público ou servidora pública? Trabalha no CRAS, no CREAS, na prefeitura ou no estado, na Secretaria de Educação ou de Obras ou de Finanças ou na Secretaria de Direitos Humanos. Quantos? Muitos, não é? Aonde eles estão para ajudar a nossa igreja a trazer diretrizes saudáveis de política pública, diretrizes saudáveis da política pública. Veja bem o que eu estou dizendo. Examinai tudo retendo o que é bom. Examinai tudo retendo o que é bom. Princípios e diretrizes de uma política pública de educação, de saúde, de finanças, de obras, e trazer da administração pública e trazer para a igreja com discernimento e sabedoria. Deus nos habilita, amados, Deus nos habilita com grandes talentos, com grandes dons, para que nós possamos colocar a serviço do reino. E se eu estou falando para vocês da questão do enfrentamento à violência, existe casas-abrigos, existe o capítulo 8 da Lei Maria da Penha, fala de diretrizes e formação e qualificação para os agentes de enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos parar de reter, de deter a nossa ideia. Isso é coisa de feminismo, isso é coisa de feminismo. Eu não estou falando nada feminismo. Jesus seria encarado como aqui? Estou falando de vida. Estou falando de morte. Estou falando de violência. Estou falando de pecado. E eu estou falando de amor. É disso que eu estou falando. À luz da palavra. Eu estou falando à luz da palavra. Estou falando à luz da palavra. Só o Mestre pode nos habilitar. Só o amor de Deus pode
nos curar e nos salvar. E só a esperança pode garantir o impossível de Deus em nós. Se nós trazemos à memória o que nos traz esperança, trazemos a palavra. A palavra que diz ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E quando ele vier, nós precisamos estar com as vestes imaculadas, sem rugas, sem mácula. Deve estar manchada de sangue. As mãos limpas, o coração puro e o cesto cheio de vidas, de almas para Jesus. Mas é preciso que os que vão com a gente, as nossas famílias, o meu esposo, a sua esposa, os meus filhos, os seus filhos, possam ser pessoas saudáveis, curadas. Jamais podemos ir se existem mágoas, se existem traumas que foram gerados pelas pessoas que nós amamos e que dizem nos amar. Deus repreende a quem Ele ama, mas Deus trabalha com misericórdia. Ele não vive nos açoitando. O Espírito Santo de Deus nos consola, abraça a nossa alma. Nós precisamos lutar contra este mal que invadiu os nossos lares, invadiu a nossa casa, invadiu a sociedade e quer, de certa maneira, que nós venhamos a aceitar que isso é normal. Não existe essa vida normal no reino. No reino a vida será outra. É outra. É vida e vida em abundância. Isso é muito importante. Eu quero deixar para vocês uma palavra. Aleluia. Bastante conhecida. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Por que a violência? Sou muito nervoso, estou ansioso, estou com medo de perder o emprego. Sei lá quais são as razões que você admite ser, né? Que tem motivado você a ser violento. Mas a palavra aqui está dizendo, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós não estamos só. Não estamos só no Espírito Santo de Deus e não podemos ficar só com os irmãos. Quando eu falei para vocês da minha relação com o Neide, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: esforça-te. É importante que o ministério de casais possa estar imbuído de conhecimento. Leiam a lei, leiam outros livros. Faça treinamentos com casais. Agora algo fiel, verdadeiro. Não é uma coisa superficial, simulada, para dizer ao pastor, à pastora que está sendo muito ativo dentro da igreja, não. Não é para homens, é para o Senhor. Pague o preço de interceder pelos casais da sua igreja, pelos adolescentes, pelas crianças da sua igreja. É assim. Disse sim para Jesus, pegue sua cruz e siga-o.
Agora o povo quer dizer sim para Jesus, quer ir para shopping, não dá. O pessoal quer dizer sim para Jesus e quer fazer acampamentos mirabolantes com valor de ingresso de R$ 1.000, R$ 3.000. Não, amor. Disse sim para Jesus é para botar joelho no chão, é para interceder, é para amar, não é para escavucar a vida da pessoa, fofocar, saber o que ela fez, deixou de fazer, o que ela comprou, deixou de comprar, o que ela comeu, o que ela deixou de beber, mas amar. Você disse sim para Jesus e aceitou o ministério de casais. É assim. Precisa ter conhecimento. Precisa ter leitura. Ler os livros cristãos que falam sobre casais, sem fundamentalismo, sem nóia, sem perseguição, mas com muito amor, com muito equilíbrio. Aí continua aqui dizendo: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós, cada um de nós, fomos chamados para um propósito. Você e sua esposa são missionários de Deus aqui na terra, são embaixadores de Cristo. Não dá para um esbofetear, para um humilhar e o outro fazer o jogo do contente e dizer que vai tudo bem. Não dá. Não dá para falar de vida quem está morto. Quem está morto não fala de vida. Mas quem tem vida chama o morto para fora, como Jesus fez com Lázaro. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho. Nós fomos chamados para ser a imagem de Jesus, o Mestre, o Rabone, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então não foi só você, amado esposo, que foi chamado, predestinado, justificado e glorificado, não. Sua esposa também foi. Quando nós falamos sobre os cristãos e a violência doméstica, não existe compatibilidade. Porque se eu falasse sobre o homem e a mulher e a violência doméstica, ok, mas eu estou falando do cristão. E o cristão é aquele que tem a identidade de Cristo. É aquele que diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o Cristo que vive em mim, e o Cristo que vive em você, diz: basta ao pecado, basta à violência. Eu vou amar, e eu preciso saber como amar. Amar e perdoar são decisões que não vêm da alma, vêm do Espírito de Deus. E isso é muito importante. Quando eu falo do cristão e da violência doméstica, eu preciso mergulhar na palavra. E eu preciso compreender o que é a justiça de Deus, sua misericórdia, amor e graça, paz e longanimidade, benignidade e domínio próprio. Eu preciso saber o que é ser manso. Eu preciso saber o que é ter temperança. Eu preciso saber o que é ser perseverante. Eu preciso saber que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus continue abençoando a vocês poderosamente em Cristo.
Que o Senhor venha com seu poder e glória abençoar o seu lar, a sua família. Que a esposa possa abençoar em Cristo seu esposo. Libere perdão sobre ele. Libere o amor. Ah, marido, viva intensamente a palavra que fala que você tem que ser como Cristo. Amar a igreja, amar a sua esposa, como Cristo ama a igreja. A palavra é poderosa. E essa palavra, ela é um desafio, né? É uma palavra que é um desafio. Às vezes não é bom, não, a gente não sabe como declarar. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu DNA de Deus. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como diz as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa e os dois tornam uma só pessoa. Um só Cristo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Que Deus continue abençoando, fortalecendo a aliança dos três, né? A aliança da Trindade, esse laço de três dobras que ninguém pode romper, ninguém pode separar nós do amor de Cristo, do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus continue fortalecendo o amor de vocês, enchendo-os de graça, de paz e misericórdia. Meu nome é Regina Célia, tenho 52 anos, sou recifense, moro aqui em Recife com meu esposo Flávio, meu filho mais velho Felipe Almeida, meu filho mais novo Elias Almeida. Sou cristã e não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. E estou aqui para abençoar a sua vida. Muito obrigada, em nome de Jesus.